tem uma verdadeira perseguição acontecendo com a figura aí do Felipe Neto, que é, como vocês sabem, né, o youtuber mais popular aí do Brasil. Mas a gente vê matérias na mídia falando mal dele, da influência nefasta que ele teria nas crianças. Você tem formadores de opinião, tipo o Gregório do Vivier fez um vídeo mas detonando ele também. Grupos ativistas ligados aí à questão da publicidade infantil. E, de maneira mais geral, também grupos de pais que veem isso, que os filhos deles assistem Felipe Neto e ficam assim indignados e querem acabar com isso. Então, aí muita gente querendo o fim dele. Claro que está muito longe de acontecer, acho que muito maior do que o número de pessoas que está contra ele são os espectadores dele, não é à toa, é o maior youtuber do Brasil aí. Mas essa é uma questão que me toca também, porque eu sou pai, eu tenho 2 filhos, o Tomás de 8 e o Davi de 4 anos, e o meu filho mais velho, o Tomás, ele assiste Felipe Neto. E eu vou ser sincero com vocês que das primeiras vezes, quando a gente vê o conteúdo que nossos filhos assistem no YouTube, realmente é algo muito distante da nossa experiência, é algo que nos parece assim, algo bastante questionável, né? Então, quando meu filho chegou falando de rebuliço, já viram isso? Quem tem filho já viu o filho fazendo isso e veio do Felipe Neto. Na verdade, mesmo lá atrás, coisas que hoje a gente considera normais, tipo galinha pintadinha, primeiro contato que um pai que, como eu, cresceu nos anos 90 tem com isso, realmente a gente pensa, nossa, mas que coisa de má qualidade. Depois acostuma e vê que não é tão ruim assim. E para mim, youtubers voltados para criança, como o Felipe Neto, como o irmão dele, Lucas Neto, tem vários outros, né? Gato Galáctico e um monte de youtubers aí, a experiência é um pouco a mesma. No começo, um estranhamento, mas depois a gente percebe que é um tipo de entretenimento e de lazer e de diversão infantil que eu não posso dizer que necessariamente é muito pior ou melhor do que as coisas que eu assisti, que eu fazia quando era criança, né? Desenhos que a gente assistia, ou de décadas atrás também. Pega o Pica-Pau, por exemplo. Você assista friamente um desenho do Pica-Pau e você vai perceber como ali muitas vezes tem coisas imorais, coisas que os pais devem achar terríveis, barulhos e riso de uma maneira bastante irritante. Enfim, os sons, né? Um monte de coisas que irritam os pais de hoje com o YouTube, mas que não posso dizer que sejam tão diferentes assim do que os pais deviam sentir quando seus filhos assistiam as coisas que as crianças assistiam em gerações passadas. A minha geração com seriados japoneses, aí Jaspion e tudo, mais baixa qualidade, que hoje o pessoal lembra com nostalgia, como se fosse grandes coisas, e ó, não é. Enfim, e passei também a aceitar e até participar um pouco desse mundo, porque eu acho legal que o pai saiba um pouco, né, do que o filho assiste e possa partilhar um pouco tem algumas referências em comum com as coisas que o filho assiste e portanto, para mim não faz muito sentido toda essa perseguição, né? Especialmente quando eu vejo o que é o foco dela. O foco da perseguição contra o Felipe Neto não é nem com uma questão mais ampla de que tipo de entretenimento, que tipo de estética ele usa, ou com as mensagens dele, nem nada disso, e sim o fato de que ele estaria incentivando o consumo das crianças, tá? Fazendo algo que chamam aí de publicidade infantil, que supostamente está proibida no Brasil, tentaram proibir, não deu tão certo, e que ele seria mal por isso, sabe? Uma coisa muito específica. Bom, primeiro, olhando já dos vídeos do Felipe Neto, dá para notar que ele tem uma certa ética em algumas coisas que ele não faz. Por exemplo, ele é um youtuber que não fala palavrão, isso já distingue ele de muitos outros que têm aí um trabalho com a infância, que atraem crianças. E ele busca distinguir e sempre busca mostrar o que é conteúdo patrocinado e o que não é, tá? Ou seja, tem algumas precauções aí, não é alguém que está de forma totalmente inescrupulosa fazendo o que ele tiver que fazer para empurrar opções de consumo para as crianças, tá? Só que, voltando um passo atrás, eu questiono a própria lógica dessas pessoas que estão tão alarmadas de achar que tudo que incentiva o consumo infantil seja ruim, né? Que é uma ideia, eu acho que no fundo os pais que estão preocupados com isso, e acho legítimo, acho que os pais, quer dizer, nós pais nos preocupamos com muitas coisas, mas que isso parte antes de uma ideia equivocada do que seria uma infância ideal e perfeita, e que é uma infância totalmente numa redoma, separada e isolada do mundo real, né? Isolada dos apelos do mundo real, que existem apelos, isoladas da cultura popular, cultura de massas do mundo real, que existe, está aí também, isolada do consumo de comidas que as crianças consideram gostosas e que estão na base do nosso paladar, coisas com açúcar, com gordura, com sal, e é perfeitamente compreensível e que todos nós queremos, todos os pais querem, não querem que o filho seja simplesmente jogado nesse mar de influências e tudo e se perca totalmente aí.
Mas assim como esse extremo seria algo muito ruim, a ideia de que você vai criar seu filho totalmente isolado disso também é ilusória. E eu acho que os pais projetam e jogam um pouco dessas inseguranças todas que eles têm, por não se ater a um modelo perfeccionista e falso e perigoso de paternidade ou de maternidade, e procuram grandes vilões aí. Um desses vilões é a publicidade infantil, e no caso o Felipe Neto, que além de publicidade infantil tem a coisa do youtuber aí, que para muitos pais também é algo que choca um pouco, é muito diferente. Tá? Por isso eu considero que é equivocada essa problematização e essa crítica toda e essa perseguição toda a ele. Tá? Porque no fundo, vejam só, ele é capaz de influenciar o consumo das crianças? Sem dúvida o youtuber é capaz. Se o Lucas Neto começa a falar de doces e de Nutella, sim, os filhos passam a querer saber mais de Nutella e doce, no caso dos meus. Já conheciam Nutella antes aí do YouTube, mas enfim, é natural que a criança traga um brinquedo ou um doce que ela viu num canal como um desejo dela. Agora, o youtuber é capaz de ir lá na minha casa e dar as bolachas e os doces ou os brinquedos para os meus filhos? Não é. E o meu filho é capaz de fazer essas compras, essas decisões sozinho? Também não. O que o meu filho traz? Ele traz um desejo. A gente está no mercado, por exemplo, eu quero esse iogurte porque tem um personagem de filme que ele gosta, por exemplo. Ou ouviu num canal de YouTube um certo doce e ele quer, um certo brinquedo e ele quer. Está sabendo de um filme que está no cinema graças ao YouTube, ele quer ver. E qual que é o papel do pai? O papel do pai aí é dizer sim ou não. Às vezes é sim, pode ser, vamos provar esse coisa nova, esse iogurte, esse doce, esse filme, esse brinquedo. Podem ser legais também. Eu acho besteira tentar barrar a criança e todo mundo do consumo artificial também, né? Porque o mundo real não é assim. Mas às vezes é dizer não. Dizer não, filho, isso é porcaria, não vou te comprar isso. Ou então você já comeu, já comprei um chocolate para você hoje, não vai ter outro, e ponto final. E o que a criança faz aí? Às vezes um pouco de manha. Mas mesmo quando tem a manha, em geral, de curta duração. E se você já habituou seu filho dele saber que nem todos os desejos dele vão ser satisfeitos, ele aceita. Às vezes reclama, às vezes faz cara feia, fecha a cara, às vezes faz até um showzinho, mas passa e passa muito rápido. Porque quando o não vem com tranquilidade, com firmeza e com alguma explicação, e mostrando para ele que você pensa no bem-estar dele, a coisa passa logo. E com outras coisas também, né? Porque você não está só dizendo não, você está oferecendo outras alternativas, está fazendo outras coisas, está gerando interesse da criança por outras coisas, né? Por isso eu acho totalmente equivocada essa perseguição ao Felipe Neto, parte de uma ideologia radical e que vê a infância de uma forma totalmente artificial e que, em geral, não entende o funcionamento do sistema econômico, o funcionamento da sociedade. O vídeo do Vivier contra o Felipe Neto é isso, né? Ele acha que o Estado tem que estar cada vez mais pesado controlando o conteúdo de vídeo do YouTube. É uma maluquice isso, maluquice pelos efeitos que teria para a economia, que eu nem entrei aqui, maluquice pela liberdade, pela flexibilidade que tem uma rede dessas, da gente poder produzir conteúdo e trocar, e da liberdade das pessoas de irem atrás do que interessa a elas, né? Eu com os meus filhos tenho muito claro que tempo de tela tem que ser limitado. Você não pode deixar, assim como eu cresci já com tela, já tinha TV quando eu cresci, né? Não sou tão velho assim. Cresci com tempo de tela limitado e faço isso com meus filhos também. Não dá para passar o dia inteiro assistindo nem TV, nem YouTube, nem computador, nem celular. Mas dentro de um limite, que ele encontre os próprios interesses e que esses interesses vão incluir coisas que têm sim apelo a consumo, é perfeitamente normal. E aprender a lidar com isso é parte da vida, né? Aprender que dinheiro não cai do céu e que a gente não vai gastar o quanto ele quiser com brinquedos e doces. Aprender que uma propaganda mente, engana às vezes. Às vezes algo que parecia uma delícia na propaganda não é tão bom assim, né? Ou uma propaganda que passa uma ilusão falsa sobre a coisa que ele queria consumir, sobre o brinquedo que não era tão legal assim, sobre o doce, sobre seja lá o que for, né? A pessoa já vai sendo desde a infância introduzida no que é o mundo real, o mundo de apelos e de decisões e de recursos limitados também, né? Você pode escolher por uma coisa, portanto não vai poder a outra. Isso é positivo, desde que com limites, e que o pai tem uma posição, o pai e a mãe, uma posição de guiamento, aí, de impor alguns limites, de guiar em outros, de sugerir alternativas e tudo mais. Dentro de um contexto assim, acho muito positivo que o YouTube esteja aí, que novas coisas estejam sendo criadas, novos produtos, novas formas de entretenimento que funcionam, e não é à toa que ele é tão popular, porque ele é muito profissional no que faz, o Felipe Neto, e sabe realmente falar e se comunicar de uma forma invejável com tantas pessoas, especialmente jovens. E isso é parte da vida, isso está aí, a gente lida com ela levando para o melhor. O mundo jamais será perfeito. Os nossos ideais de perfeição são falsos muitas vezes, são piores do que o mundo real. Eu acho que esse é o caso aqui, inclusive. E é isso. Eu acho que um youtuber popular como o Felipe Neto tem sim um papel positivo a ter numa boa infância do que são essa segunda década dos anos 2000. E lidando com isso, sem deixar que nenhum excesso tome conta, acho que a gente produz aí sim e ajuda a fazer aí sim o mundo um lugar melhor.